Desde o nascimento do tempo, o universo é um palco de caos e criação. Planetas, luas e asteroides dançam em uma coreografia invisível, movidos por forças tão poderosas que desafiam nossa compreensão. E às vezes, essa dança termina em colisão. Cada impacto é uma lembrança de que nada no cosmos é estático. Do choque entre rochas cósmicas nascem mundos, atmosferas e até as condições para a vida. Foi assim que a Terra surgiu, e é assim que ela ainda sobrevive, orbitando em meio a destroços de um passado violento. Quando olhamos para o céu noturno, vemos um cenário sereno e silencioso. Mas por trás dessa calmaria existe um passado de destruição. Um passado que moldou a Lua, rachou planetas e até reiniciou a vida neste pequeno ponto azul. Ao longo desta jornada, vamos conhecer os impactos mais colossais já registrados no Sistema Solar. Cada um deles é uma cicatriz na história dos mundos, e juntos, eles contam como o caos esculpiu a ordem que conhecemos hoje. O universo é um eterno campo de batalha, onde a destruição é apenas o primeiro passo da criação. A cada impacto, uma nova história se inicia, e a primeira delas aconteceu em um lugar muito familiar para nós, logo ali, na superfície da Lua. Mas antes de seguirmos, eu quero te pedir algo importante. O nosso canal, Além da Órbita, está crescendo aos poucos, e precisamos muito do seu apoio para continuar explorando o cosmos juntos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Acredite, esse gesto simples faz uma diferença imensa para que mais pessoas descubram o universo além da órbita. A Lua, nosso vizinho mais próximo, guarda na sua superfície as cicatrizes de um passado violento. Cada marca, cada cratera, é um registro do caos que moldou o Sistema Solar. Mas entre todas elas, existe uma ferida que se destaca. Um golpe tão imenso que quase partiu a Lua em dois. Essa ferida é conhecida como a Bacia South Pole Aitken. Com mais de 2.500 quilômetros de diâmetro e até 8 quilômetros de profundidade, ela é o maior impacto conhecido em todo o Sistema Solar. O asteroide que a criou tinha cerca de 200 quilômetros de largura e atingiu a Lua com uma força inimaginável, perfurando parte de seu interior e espalhando destroços por milhares de quilômetros. Esse evento aconteceu há mais de 4 bilhões de anos, quando o Sistema Solar ainda era jovem e turbulento. O impacto foi tão poderoso que pode ter exposto material do manto lunar, permitindo que os cientistas de hoje estudem o que está escondido nas profundezas da Lua sem precisar perfurar sua superfície. De certa forma, a Bacia South Pole Aitken é uma janela para o interior do tempo. Ela revela que a beleza silenciosa da Lua nasceu da destruição, e que, em meio ao caos, surgem as pistas que contam a história dos mundos. A Lua não é apenas um satélite, ela é uma testemunha do nascimento violento do Sistema Solar. E cada vez que olhamos para ela, vemos mais do que luz refletida. Vemos o registro de um impacto que mudou o destino do nosso próprio planeta. Se você chegou até aqui, é porque ama explorar os mistérios do universo tanto quanto nós. Mas sabia que a maioria das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não é inscrita no canal? O Além da Órbita é um projeto independente, e o seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar contando histórias como esta. Então, se você acredita que o conhecimento merece viajar mais longe, se inscreva agora, ative o sininho e deixe o seu like. Com o seu gesto, você ajuda este canal a continuar existindo e a inspirar mais pessoas a olhar para o céu com curiosidade. 2 bilhões de anos atrás, a Terra era um mundo quase irreconhecível. A atmosfera era densa, o ar quente e as superfícies cobertas por mares de lava e rochas em fusão. Foi nesse cenário que aconteceu um dos maiores desastres da história do planeta, o impacto de Vredefort. Um asteroide com cerca de 20 quilômetros de diâmetro atravessou o céu e atingiu o que hoje é a África do Sul.
A energia liberada foi tão colossal que fez o planeta tremer até o núcleo. A crosta terrestre derreteu, montanhas se formaram instantaneamente e o impacto abriu uma cratera de 300 quilômetros de diâmetro, a maior já identificada na Terra. Durante dias, o céu permaneceu coberto por poeira e fogo. O planeta inteiro sentiu as consequências do choque. E mesmo após bilhões de anos, a estrutura dessa cratera ainda pode ser observada, como um testemunho do poder inimaginável de um impacto cósmico. Alguns cientistas acreditam que eventos como esse ajudaram a moldar a superfície terrestre e talvez até a criar condições para a vida. A cada colisão, o planeta se renovava, transformando destruição em oportunidade. A cratera de Vredefort é o lembrete de que a Terra é uma sobrevivente. Ela foi moldada pelo fogo, lapidada pela força dos asteroides e temperada pelo tempo. Se você está gostando desta jornada pelo passado violento do cosmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. O seu apoio é o combustível que mantém o Além da Órbita explorando o universo. Há bilhões de anos, Marte não era o deserto frio e silencioso que conhecemos hoje. Era um planeta vivo, com rios, lagos e talvez até oceanos. Mas algo colossal mudou o seu destino para sempre. Um asteroide gigantesco, com mais de 150 quilômetros de diâmetro, colidiu contra o hemisfério sul do planeta vermelho. O impacto foi tão devastador que abriu uma cratera com mais de 2.300 quilômetros de diâmetro e quase 7 quilômetros de profundidade. Nascia ali a bacia de Hellas Planitia, uma das maiores crateras de impacto de todo o sistema solar. A energia liberada foi suficiente para aquecer o planeta inteiro. Por um tempo, gelo derreteu, gases escaparam e talvez, por um breve momento, Marte voltou a respirar. Mas o calor foi passageiro. Com o tempo, a atmosfera se perdeu e a superfície esfriou, deixando para trás um deserto coberto de lembranças. Hoje, Hellas Planitia é um abismo congelado, uma cicatriz aberta que conta a história de um planeta que quase teve o mesmo destino da Terra, mas acabou adormecendo sob a poeira do tempo. Se você está gostando dessa viagem pelo passado violento do cosmos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Assim, você ajuda o Além da Órbita a continuar explorando o universo junto com você. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, pequeno e solitário, queimado por um calor que quase não permite sombras. Mas muito antes de se tornar esse mundo árido e rachado, ele foi o palco de uma colisão tão brutal que o próprio planeta quase se partiu ao meio. A Bacia Caloris é uma das maiores e mais impressionantes crateras do Sistema Solar. Com mais de 1.500 quilômetros de diâmetro, ela foi criada por um asteroide de aproximadamente 100 quilômetros, que atingiu Mercúrio com uma força inimaginável. O impacto foi tão intenso que fez o planeta tremer de ponta a ponta. Do lado oposto ao impacto, a superfície se deformou, criando colinas e vales tortuosos, como se o planeta tivesse sofrido um espasmo de dor. Por muito tempo, Mercúrio foi um corpo ferido vagando ao redor do Sol. Mas essa ferida, paradoxalmente, o transformou em um laboratório natural para os cientistas. A Caloris mostra como os planetas rochosos reagem à violência cósmica e como até os menores mundos podem guardar histórias gigantescas. A beleza trágica de Mercúrio está em resistir. Mesmo queimado e fragmentado, ele continua em órbita, como um sobrevivente de um tempo em que o caos era a única lei. Se você acredita que histórias como essa merecem ser contadas, apoie o nosso trabalho. O Além da Órbita é um canal independente, criado com amor e curiosidade, e a sua inscrição faz toda a diferença. Mais de metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas. Então, se você sente que faz parte dessa jornada pelo cosmos, inscreva-se agora e ajude a manter viva essa missão de explorar o universo. Quando olhamos para a Lua, vemos um rosto, olhos, boca
e sombras formam uma expressão serena que nos observa há milhões de anos. Mas por trás dessa calma aparente, existe uma história de destruição. Um único impacto colossal moldou a aparência que a humanidade reconhece desde o início dos tempos. Esse impacto deu origem à bacia de Imbrium, uma cratera com mais de 1.100 quilômetros de diâmetro. Ela foi formada por um asteroide de até 100 quilômetros que atingiu a Lua há quase 4 bilhões de anos. A colisão espalhou poeira e rochas por toda a superfície, criando os mares escuros que hoje desenham o rosto lunar. O choque foi tão poderoso que lançou fragmentos para o espaço, alguns dos quais viajaram até a Terra. Esses fragmentos se tornaram meteoritos, carregando consigo partes da história da Lua, pedaços do seu passado guardados no nosso planeta. A bacia de Imbrium é um lembrete de que a beleza pode nascer da destruição. A Lua, com suas marcas e feridas, tornou-se o espelho mais poético do céu. Ela reflete não apenas a luz do Sol, mas também a força de tudo o que sobreviveu. Se essa história te inspira a olhar o céu com outros olhos, apoie o nosso trabalho. O Além da Órbita é um canal feito com dedicação e curiosidade, e o seu gesto simples, o seu like e a sua inscrição, ajudam a manter viva essa missão de contar as histórias do universo. A sua presença aqui é o que faz tudo isso continuar existindo. Longe do calor do Sol, nas profundezas frias do Sistema Solar, orbita Calisto, uma das luas de Júpiter. À primeira vista, ela parece tranquila, coberta por gelo e silêncio. Mas, sob essa aparência calma, há uma cicatriz que conta uma história de violência e resistência. Essa cicatriz se chama Valhalla. Com quase 4.000 quilômetros de diâmetro, é uma das maiores estruturas de impacto já vistas. Foi criada por um asteroide de mais de 200 quilômetros que atingiu Calisto há bilhões de anos, liberando energia suficiente para remodelar o mundo inteiro. O gelo da superfície se rachou em anéis concêntricos, como ondas congeladas de uma explosão silenciosa. Cada círculo é o eco de um terremoto que atravessou o planeta de ponta a ponta, paralisado no tempo, como se a própria Lua tivesse congelado o instante do impacto. Valhalla é uma lembrança de que até os mundos gelados já conheceram o fogo da destruição. Mas também é um símbolo de resistência. Mesmo após uma colisão que poderia ter destruído tudo, Calisto permaneceu em órbita, preservando o registro de sua dor. E hoje, bilhões de anos depois, ela continua ali, girando lentamente ao redor de Júpiter, como um monumento ao caos que criou a ordem. Se você acredita que histórias como esta merecem ser contadas, nos ajude a continuar. Deixe o seu like, inscreva-se e compartilhe o Além da Órbita com quem também se encanta pelo universo. O seu apoio é o que mantém viva essa missão de transformar ciência em fascínio. 66 milhões de anos atrás, o planeta Terra era um paraíso verde e vibrante. Florestas cobriam continentes inteiros, os mares fervilhavam de vida e os céus eram dominados por criaturas colossais que haviam reinado por milhões de anos, os dinossauros. Mas em um único dia, tudo mudou. Um asteroide com cerca de 12 quilômetros de diâmetro cruzou o espaço a uma velocidade de mais de 60.000 quilômetros por hora. Ele havia vagado por eras, silencioso e esquecido, até que o destino o colocou em rota direta com a Terra. Quando finalmente entrou na atmosfera, o atrito o envolveu em fogo, transformando-o em uma estrela cadente colossal. Em segundos, o brilho superou o do próprio Sol. O impacto aconteceu onde hoje é a península de Yucatán, no México. A colisão liberou uma energia equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas. A cratera formada, conhecida como Chicxulub, tinha mais de 180 quilômetros de diâmetro e 20 quilômetros de profundidade. O choque abriu o solo como uma ferida viva. Rochas derreteram, oceanos evaporaram, e ondas de calor incendiaram florestas a milhares de quilômetros de distância. O céu escureceu.
Milhões de toneladas de poeira e cinzas foram lançadas à atmosfera, bloqueando a luz do Sol por meses, talvez anos. A temperatura global despencou, as plantas morreram, e com elas, toda a cadeia alimentar que sustentava o planeta. O som da vida silenciou. Cerca de 75% de todas as espécies desapareceram. Entre elas, os reis incontestáveis da Terra, os dinossauros. Em poucos anos, uma era inteira havia chegado ao fim. Mas em meio às cinzas, algo começou a mudar. Com a extinção dos gigantes, os pequenos mamíferos que antes viviam escondidos nas sombras encontraram espaço para prosperar. E desses sobreviventes, surgiram novas formas de vida, novas histórias e, muito tempo depois, nós. Chicxulub não foi apenas um desastre. Foi um ponto de virada na história do planeta. O impacto que destruiu quase tudo também plantou as sementes do futuro. Sem ele, a Terra talvez nunca tivesse se tornado o lar da humanidade. O dia em que o céu caiu foi também o dia em que o destino da vida começou a se reescrever. Um lembrete de que a destruição e a criação são duas faces da mesma força cósmica. Se essa história tocou você, ajude-o além da órbita a continuar existindo. Mais de metade das pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não são inscritas, e o seu gesto faz toda a diferença. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Com isso, você ajuda este canal a seguir contando as histórias que o universo escreveu nas estrelas. Histórias que nos lembram quem somos e de onde viemos. Os impactos que moldaram o passado da Terra e de tantos outros mundos não são apenas lembranças distantes, eles são avisos. Avisos gravados nas crateras, nas rochas e nas cicatrizes do cosmos. Porque o que aconteceu antes pode acontecer de novo. Hoje, telescópios e sondas vigiam o céu em busca de novos visitantes. Centenas de milhares de asteroides já foram catalogados, e muitos deles passam perigosamente perto da Terra. Alguns a uma distância menor do que a da própria Lua. Eles são conhecidos como NEOs, objetos próximos da Terra, e representam tanto uma ameaça quanto uma oportunidade de aprendizado. Missões como a DART, da NASA, mostraram que já somos capazes de alterar o curso de um asteroide. É o primeiro passo de uma nova era. A era em que a humanidade deixa de ser apenas uma espectadora do cosmos e se torna uma guardiã do próprio destino. Mas ainda estamos longe de dominar essa arte. Os impactos não têm data marcada. Eles acontecem em silêncio, sem aviso. E a única certeza que temos é que o próximo grande impacto virá. Talvez em milhares de anos. Talvez amanhã. O que o passado nos ensinou é simples e profundo. O universo não tem piedade, mas também não tem intenção. Ele apenas é. E cabe a nós aprender, vigiar e proteger o único lar que conhecemos. Os asteroides que um dia destruíram mundos também criaram o caminho para a vida florescer. E talvez, um dia, sejamos nós os responsáveis por impedir que o ciclo recomece. O universo é vasto, violento e belo. E mesmo depois de bilhões de anos, continua a nos lembrar que somos parte dessa história. Não apenas espectadores, mas protagonistas. Se você chegou até aqui, é porque compartilha dessa curiosidade pelo infinito. O Além da Órbita é um canal independente, criado com dedicação e amor pela ciência. E o seu apoio é o que nos mantém viajando por essas histórias que unem destruição, esperança e descoberta. Então, se essa jornada te inspirou, inscreva-se agora, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas poderão se juntar a nós nessa missão de olhar para o céu e enxergar lá no alto o reflexo de tudo o que somos.